O assunto está em moda. Talvez as palavras mais ditas, escritas e invocadas nos dias que correm sejam três: liberdade de expressão. E não só em português, em várias línguas, em muitos países e por todo o mundo, este trinômio de termos tem o dom de despertar acesos debates, desde os fóruns mais privilegiados até as mesas de bar, e desandar toda uma interminável enxurrada de definições filosóficas e outras nem tanto, sobre os limites que deveriam pautar ou não o nosso direito de proferir, comunicar e divulgar a nossa opinião. Embora, dentro de um ambiente democrático, o direito ao livre discurso seja considerado uma prerrogativa básica e indiscutível, seu exercício e sua universalidade são noções relativamente recentes na história das civilizações. Seu florescimento e sua sustentação foram ocorrências raras e episódicas ao longo dos séculos, e geralmente de curta duração. É sobre a lenta e tortuosa evolução desse conceito que iremos tratar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, compartilhe, comente, dê o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que o canal possa ganhar mais amplitude no YouTube e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado. Meu primeiro contato com o conceito de liberdade de expressão, ainda em criança, foi na frase dita em voz imperial por minha professora primária: "Quem diz o que quer, ouve o que não quer." Pronto. Aí estava o conceito de que precisava e com o qual convivi pelos anos seguintes. Mas, saindo desse ambiente escolar de provérbios, a prerrogativa ao livre discurso foi, desde as primeiras reuniões tribais da humanidade, um tópico nebuloso e por vezes encarado como uma perigosa rebeldia. As primeiras civilizações dependiam sempre de um líder que, para exercer sua autoridade, nem sempre estava predisposto a ouvir críticas e questionamentos. Começando sempre pelos surpreendentes sumérios, há mais de 5.000 anos já usavam eles tábuas de cera para publicar seus caracteres, embora poucos o soubessem ler. O editor era sempre o poder central e as notícias nada mais eram do que éditos e mandamentos. É claro que pouco se pode vislumbrar através da densa neblina de tantos séculos, mas é pouco provável que as vozes discordantes tivessem alguma chance de desafiar o absolutismo de seus governantes. Os feitos egípcios foram escritos em paredes, colunas, tetos, ou seja, em qualquer lugar onde coubesse um hieróglifo. Mas não há nem mesmo um papiro publicando uma crítica ferina, um libelo acusatório ou até uma bem-humorada anedota dirigidos ao faraó ou aos seus sacerdotes e generais. Aí, muita gente levanta o dedo e cita os gregos. A Grécia da democracia, as ágoras vibrando com as tiradas dos filósofos, livres e soltos para expor suas teses, suas antíteses e suas sínteses. Lamento dizer, mas não era bem assim, ou melhor, não era assim o tempo todo. A menor ou maior liberdade exercida pelos filósofos e dramaturgos dependia de quem estava no governo das cidades-estado. Enquanto uns a incentivavam, outros mandavam eliminar os dissidentes. Não é à toa que o vocábulo tiranos foi inventado pelos gregos. Não se esqueçam também que Sócrates, sim, ele, o nosso herói desde os bancos escolares, foi obrigado a sorver uma caneca de cicuta porque sua arenga contra os deuses não caiu bem nos ouvidos de quem de direito. Roma foi o berço do direito romano, mas tanto na República como no Império foram raros os interregnos em que esses direitos se aplicavam à liberdade de expressão. A Pax Romana, afinal, era Pax só para quem concordasse com o César de plantão
ou com seus senadores de fachada. Mesmo sob seu primeiro imperador, Augustus, quando, com a ajuda de seu amigo estadista Gaio Silvio Mecenas, houve um forte incentivo às artes cênicas, à música e à literatura, o grau de abertura era limitado. Ou seja, Augustus não estava para aturar estocadas críticas contra o seu poder. Como exemplo, o festejado poeta Ovídio foi exilado e o famoso político e orador Marco Túlio Cícero preso e executado por terem exorbitado esses limites. Com a estagnação do conhecimento e do progresso artístico na Idade Média, liberdade de expressão tornou-se um conceito quase inexistente. Com a nobreza e o clero monopolizando o acesso ao saber e as desgraças sociais causadas pelas sucessivas guerras e pela peste negra assolando o continente, o povo estava mais preocupado em sobreviver. Revoltas e dissidências eram apanágio da aristocracia e, normalmente, resolvidas na base de usurpações, atentados, duelos e golpes de Estado. A partir do século XII, a criação dos tribunais da Inquisição veio sepultar todo e qualquer vestígio de insubordinação contra os poderes constituídos. A fogueira dos autos de fé estava à espera de todo aquele incauto que discordasse da cartilha do clero. A Renascença, como descrevi em meu vídeo anterior, é por muitos considerada como uma lufada de ar puro que veio varrer a poeira negra da Idade Média. Mas mesmo assim, coitado de quem, cansado de olhar pelo canudo de um telescópio, proclamasse que a Terra era redondia como uma laranja. Galileu Galilei e Giordano Bruno que o digam. Ir contra certos dogmas ainda era um grave perigo, além de pecado mortal. No século XV, a prensa de Johannes Gutenberg veio dar agilidade e socialização ao processo de escrever e publicar. Rapidamente, panfletos começaram a surgir como cogumelos depois da chuva. Em 1500, uma Europa alfabetizada já contava com 226 oficinas de impressão. Publicava-se de tudo para todos. Mas a percepção da imprensa como formadora de opinião e o perigo que isso poderia trazer para os poderes dominantes foram logo captados por quem detinha o comando. E a partir do século seguinte, em praticamente todo o mundo, o direito de publicação era reservado quase que exclusivamente ao governo. Os escassos periódicos piratas eram regularmente empastelados por quem mandava. Reis absolutistas, antes e depois de Bonaparte, gostavam de minuetos, cabeleiras brancas e pó de arroz, porém jamais de uma piada de mau gosto contra seu governo. Foi só a partir do final do século XVIII, com a Revolução Americana e a assinatura da Constituição do novo país, que o túmulo a que a liberdade de opinião fora relegada entreabriu sua tampa. Mesmo assim, em termos, e só em alguns afortunados pontos do globo terrestre. No Brasil, nessa altura ainda uma colônia, nem a permissão de ter um jornal era concedida. Com a vinda da corte para o Rio em 1808 e a formidável ascensão da cidade ao posto de capital do Reino Português, tudo mudou. E uma das grandes transformações foi o nascimento da imprensa brasileira. E, pasmem, não só do órgão governamental, a Gazeta do Rio de Janeiro, mas também de um jornal independente, o Correio Brasiliense, impresso em Londres por um exilado chamado Hipólito da Costa. E há ainda quem fale mal de Dom João VI. Essa tolerância com a disseminação de opiniões divergentes, embora abandonada durante o primeiro reinado, acabou por encontrar abrigo e até incentivo com Dom Pedro II, que, embora desancado durante anos por uma ácida e combativa oposição nos jornais da época, repetia sempre: imprensa se combate com imprensa. No resto do mundo, do início do século XIX para frente, foram raras as exceções como esta.
Os Estados Unidos talvez sejam o país que mais se aproximou do conceito integral de liberdade de expressão. No continente europeu, o conceito também chegou a vigorar, mas sujeito a hiatos de proibição, dependendo da época e do país. Inglaterra e França foram, durante boa parte do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, sociedades exemplo de abertura a qualquer expressão, fosse ela artística ou política. Após a Primeira Grande Guerra, no entanto, o surgimento de governos ditatoriais viria a reverter o processo em muitos países europeus. Por sua vez, poucas sociedades asiáticas chegaram a contemplar um ambiente de expressão livre. Menos ainda na África colonizada. Na América Latina, o panorama não foi muito diferente, desde os libertadores até a superveniência de governos autoritários em pleno século XX. E assim ela veio até os dias de hoje, erguendo a cabeça às vezes e sendo abatida logo depois, surgindo como uma flor radiante em algum país e sendo decepada do outro lado da fronteira. Nunca geral, nunca perene, nunca universal. De uns tempos para cá, entretanto, ela encontrou as frestas por onde escapar, os filetes de canais que a levaram a emergir e, eventualmente, espraiar-se numa inundação libertária nunca antes experimentada: a Internet. Se a mitologia grega ainda vigorasse, a World Wide Web seria uma deusa alada. Sob suas asas, com o celular na mão e um app instalado, qualquer mortal se torna um semideus, um arauto, um disseminador de notícias e opiniões e, para usar um termo da moda, um influencer. Considerando que estamos a assistir nos nossos dias ao lento derretimento das mídias tradicionais, seu inexorável declínio em direção à total irrelevância como fonte de informação, o poder das redes sociais de cooptar corações e mentes cresce a cada dia que passa. Especialmente se entendermos que, para a geração que agora chega à sua idade de absorver e processar notícias, elas são quase o exclusivo meio formador de convicções e de base cultural. Esta é a grande discussão do nosso presente. Como controlar essa voz? É indispensável controlá-la? Se afirmativamente, por quais critérios? Quem vai defini-los? Estaremos confundindo proteção com tutela? Legitimidade com arbitrariedade? Direitos inalienáveis com cartilhas políticas? Dizem que todo argumento somente prova sua validade se levado ao extremo. O que é mais válido? Deixar todo mundo falar o que pensa, com todo o caos de injúrias, mentiras, difamações, calúnias e desinformação? Ou calar toda manifestação, aplicar mordaças e censuras, impor o silêncio? E qual o ponto aceitável entre estes dois polos diametralmente opostos? O grande problema para mim é que esta discussão tornou-se já meramente acadêmica. A verdade, que muitos não enxergam, é que o poder da web já ultrapassou o limite do controlável. A vertiginosa evolução da comunicação digital, de mãos dadas com o assustador fenômeno tecnológico da inteligência artificial, já a catapultou para além de qualquer mecanismo de cerceamento. O avanço das ferramentas digitais postas à disposição do público mede-se hoje não por anos ou por meses, mas por dias. O salto não é mais exponencial, é quântico. E não há mais nada que possa ser feito para segurá-lo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar, de divulgar, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.